Torcedor Milhar FM Rápido no ar, parabéns pela classificação. O jogo hoje foi um misto de emoções, né? A gente percebeu que a Inter, apesar do gol, mais um pouquinho antes do gol, a Inter estava um pouquinho nervosa em campo. Acho que aquela atmosfera, aquela questão de querer resolver em casa, aí depois tomou o gol, aí essa pressão parece que subiu, alguns jogadores bastante nervosos, alguns reclamaram da arbitragem e tudo. Para você fale a respeito desse primeiro momento bastante intenso, a Inter atrás do placar, aí conseguiu um empate no finalzinho. Você conseguiu extrair para a Inter voltar no segundo tempo um pouco melhor, mesmo com a menos, e essa preocupação de o juiz a qualquer momento poder expulsar ou virar o jogo? Não, perfeito. O nervosismo, realmente a gente ficou nervoso, mas por conta da arbitragem. Né? No primeiros segundos, um lance em impedimento, ele não dá o impedimento e a sequência um pênalti que não foi. O Saulo vai pegar a bola e o jogador, é natural, você tem um contato e o jogador se jogou ali. O goleiro ele tem o direito de pegar a bola ali, né? Então, você imagina num jogo decisivo, tudo que nós construímos até aqui, uma das melhores campanhas, né? E você, de repente, você ser eliminado por erros de arbitragem. Já no primeiro jogo, já tiveram lances bem incisivos por parte do adversário, tomamos soco na boca, cortou a boca do Claudinho lá, que era um lance de expulsão, teve lances para cartão que eles não deram, e aí no jogo de hoje foi brincadeira, né? Aí o impedimento, o pênalti que não foi, aí tem um pênalti no Antônio que ele não dá, e aí não tem como, né, você não ficar nervoso com aquelas situações, por mais que a gente tenha um controle. Você estava ali perto do banco, você viu que eu estava controlado mesmo com esses erros. Eu não reclamei, por exemplo, do impedimento. Eu não reclamei do pênalti. Eu falei, vamos embora, vamos seguir, é o começo do jogo. E aí a expulsão do Miguel também é outro absurdo. Né? Um lance que ele coloca, ele não dá um soco, ele coloca a mão no peito do jogador, lógico. Teve sim um movimento, mas não é para expulsão. Isso é um lance muito comum no futebol, que ele vai dar amarelo. Né? Que é comum dar amarelo, e aí ele dá o vermelho. Pô, aí vocês colocam no meu lugar ali, né? Se perder no jogo, com erro de arbitragem já, ele expulsa hoje o nosso artilheiro. E aí, eu vou reclamar sem nenhum momento agredindo ele verbalmente. Pelo contrário, eu saí sim da minha região, né? Da minha zona onde eu tenho que ficar, da zona técnica. Que a regra é muito clara. Saiu da zona técnica é amarelo. É amarelo. Reclamação é amarelo. E aí o que a gente fica chateado, e que eu falei pra ele, depois que a polícia entrou ali, o que eu falei pra ele? Eu falei, então quer dizer, lá no primeiro jogo, deram porrada, aqui também estavam batendo, o time deles o tempo todo bate. Quer dizer que a porrada, o soco na boca não é cartão, uma reclamação é vermelho. Não faz sentido pra mim. Então, acho que nós realmente ficamos nervosos, mas assim, também a gente não tem sangue de barata. Vamos pro intervalo com um gol de empate, com um empate ali que foi fantástico. Né, no final, com um a menos, e aí você inverte o lado psicológico. E aí no vestiário nós organizamos as duas linhas de 4, sabia que o adversário com um a mais ia querer agredir nós, mas quem controlou o jogo mesmo com um a menos foi nós. Né? É só ver a estatística, a gente teve mais posse de bola, no segundo tempo a gente chegou mais no gol que eles, fizemos o gol, ao meu ver não estava impedido, verifiquem, né? Mais essa ainda. E aí o gol do Cadu é algo assim maravilhoso, mas assim, o mais importante é que nós, como você falou, você foi perfeito, tivemos um auge de emoção de uma forma negativa e depois de uma forma positiva, né? O gol do Antônio fez toda essa diferença pro lado mental e a gente volta pro segundo tempo mais controlado, mesmo com a menos, e criamos chances, sabendo jogar o jogo como ele pediu, né? E a gente sabia que ali era a bola parada, que ia resolver, não deu outra, nós falamos isso no intervalo. A entrada do Cadu foi falado também, que uma bola parada, o Cadu bate muito bem, e aí ele vai e faz o gol, uma vitória fantástica, com 2 gols com a menos, né? A gente mostra um espírito de um time que sabe o que quer, mas pés no chão, sabendo que tem muita coisa pela frente. Obrigado. Lucas, do Intervalo Esportivo, né, gostaria que você falasse dessa garra, né, da equipe que, mesmo com o ameaçamento, não desistiu em nenhum momento, foi até o último lance da partida para conseguir essa vitória. Queria que você falasse desse, né, auge também da equipe nesse jogo. Perfeito, Lucas. Tem sido uma marca nossa, né, de correr até a última bola, de acreditar na última bola. Eu sempre falo isso aqui, né, da gente lutar do primeiro ao último segundo, da gente acreditar na última bola.
É lógico que chegou um momento aí que a gente já começou a pensar nos pênaltis, né? Até as trocas que nós fizemos foi pensando nisso também. Mas a gente sabia também que poderia, se tivesse uma oportunidade de uma bola parada, a gente ia fazer o gol, a gente fez, foi anulado de forma, ao meu ver, errônea, mas depois o Cadu faz um belo gol. Então, assim, eu só parabenizei a equipe pela postura de vencedor, postura de campeão, postura de time que sabe o que quer. Mas, assim, o mais importante, no vestiário nós falamos, pô, foi legal, foi gostoso, vamos curtir essa vitória, vamos curtir o Dia dos Pais, deliciando dessa grande vitória, mas sabendo que segunda-feira, inclusive, já tem jogo, né, da Copa Paulista, e aí tudo volta ao normal, né, o Rio Branco estava ganhando, pode ser que seja o nosso próximo adversário, e aí foco na sequência, com pés no chão, com muita humildade e com muito trabalho. Guilherme Souza aqui, do Defesa do Esporte. Como já falado, um jogo truncado, um jogo com variedade de emoções. O que fica de aprendizado aqui agora na próxima fase e como você bem disse, focando na segunda-feira contra o Comercial? Eu acho que o maior aprendizado ali fica realmente para a gente ter esse controle mental. Até eu falo por mim, né? É lógico que eu não queria ser expulso, é lógico que o Miguel não queria ser expulso, mas a gente ter esse controle mental, inclusive na minha preleção eu falo isso. Eu falo, gente, vamos controlar aquilo que está ao nosso alcance, que é jogar futebol. A arbitragem a gente não tem controle. Só que tem situações que realmente vai mexendo com você e o jogo ele é muito emocional também. É um jogo que é cognitivo, é inteligente, você tem que ficar pensando no jogo, mas ele é emocional também. Eu acho que o aprendizado que fica para a gente ter um controle maior, eu estou fora do próximo jogo, o Miguel também, vamos fazer falta, principalmente o Miguel, né? Eu estou fora do campo, então não muda muito, mas o Miguel vai fazer muita falta, mas quem entrar no lugar eu sei que vai suprir. Acho que o aprendizado fica nesse sentido, mas também fica a lição e de que se a gente lutar e acreditar, não importa o contexto, a gente pode. Segundo jogo que a gente ganha com um a menos, né? E faz o gol com um a menos, né? Então, isso é muito importante. Boa noite a todos. Primeiramente aos colegas de profissão, professor Giovanni Nascimento, agora Esporte da TV Agora. O Luiz falou da parte emocional do jogo, né? A Inter precisando assimilar muitas coisas, substituição por lesão, falta de critério na arbitragem, depois expulsões e depois começo de tudo isso, um gol no começo da partida, né? O quão isso quebra a estratégia do time da Inter e o que esse time da Inter tem que consegue ser tão resiliente durante a partida. Parabéns pela vitória. Obrigado, Giovanni. Essa palavra que você falou é perfeita, né? A resiliência. Não mudou, porque a gente sofre o gol muito cedo, bem no começo do jogo, então não mudou a estratégia de jogo. A gente sempre joga para buscar a vitória, sempre. Então não mudou, tanto que nós tivemos algumas chances, eles também tiveram chances muito boas, mas ali mostra o nosso sistema defensivo, né? Porque a gente é uma das defesas, se não, não lembro agora com esse gol que nós tomamos, se não a melhor defesa da competição, porque funciona o sistema defensivo. Nós tiramos 2 bolas em cima da linha, o Saulo tirou 2 bolas fantásticas, né? Então, o futebol também é isso, não é só você atacar, você saber se defender e se doar ali quando for preciso, e foi o que a gente fez. Então mostra o espírito de luta da nossa equipe. Para o segundo tempo a estratégia com 1 a menos, mas empatando o jogo, óbvio que a gente teve que mudar a estratégia. Eu já estava ali no vestiário montando um 4-3-2, porque a gente estava perdendo o jogo, né? Eu estava no vestiário porque eu fui expulso, mas quando a gente faz o gol ali no finalzinho do primeiro tempo, eu já mudo para um 4-4-1, porque naquelas circunstâncias o empate já era bom para nós, porque a gente sabia que a penalidade a gente também tinha muita força. Então nós fizemos o jogo para isso, mas sabendo, foi falado no intervalo, que a gente podia ganhar o jogo com 1 a menos, né? Mas principalmente nas bolas paradas, e foi o que aconteceu. Ademir, prazer, Júlio Silva, uma boa noite para você. Boa noite. Já parabenizando você também, né, pela classificação, um jogo difícil. Eu queria sair um pouquinho do clima do jogo e comentar um pouquinho o jogo, né? Foi um jogo difícil, a Internacional enfrentou uma excelente equipe do Marcílio Dias, 4ª colocada na classificação do seu grupo na primeira fase, fez um bom jogo também lá em Santa Catarina, veio para Limeira, né, com um esquema já definido,
uma equipe, um esquema já também muito bem trabalhado pelo Vaguinho. Eu queria que você falasse, né, da Internacional. A Internacional não começou muito bem, começou sendo pressionada pela equipe do Marcílio Dias, mas depois vieram as expulsões, né? A Internacional ficou com um homem a menos. E eu gostaria que você falasse pra gente o que você fez para mudar a Internacional, né? A Internacional não estava muito bem na primeira etapa, nervosa, com aquilo que você mesmo mencionou, né? Devido aí às consequências do jogo. Mas fala um pouquinho pra gente o que foi feito no vestiário para mudar a Internacional e como você mesmo disse, né, no segundo tempo a Internacional comandou a segunda etapa, mesmo com um jogador a menos, e conseguiu essa classificação memorável aí para os torcedores da Internacional. Não, perfeito. O jogo, assim, tem situações que elas são muitas vezes até inexplicáveis, né? Era natural você, qualquer um que fosse apostar nesse jogo, ali do intervalo, e apostaria que o Marcílio iria ganhar o jogo, até porque o Marcílio estava bem no jogo, perdeu gols. O Marcílio foi muito bem no primeiro jogo também, tem uma marcação muito forte. O Marcílio tem uma marcação muito forte, jogadores com qualidade. Mas nós sabíamos disso, mas sabíamos que é um jogo que ia ser vencido no detalhe, né? Agora não tem jeito, só vai ser decidido assim. Teoricamente, os melhores times estão agora nesse momento, então vai ser todos jogos assim, difícil. E aí quando o Antônio faz o gol e empata o jogo, olha como é que é o jogo. O lado psicológico está favorável a eles, expulsão, eles estão ganhando o jogo, a gente com um a menos, e a gente vai e faz um gol com um a menos, praticamente no último lance do primeiro tempo. Então, se coloca agora no lugar do Marcílio Dias, que já tinha perdido 2 ou 3 gols quase feitos, né? Então, isso mentalmente, eu tenho certeza que no vestiário eles se cobraram e num sentimento até de derrota. Então, em um lance, muda o lado mental do jogo. Então, eles devem ter cobrado entre eles, faz o gol, a gente não perdemos os gols e toma o gol com um a mais, como é que pode? Então, com certeza, teve essa conversa lá, e aí a gente volta para o segundo tempo, mesmo com a menos, com o lado mental favorável a nós, né? Então, a gente sabia disso, foi conversado no intervalo, a gente parou de falar de arbitragem, respirou, focou no jogo, organizamos o que tinha que ser feito, e volto a repetir, nós sabíamos que para fazer o gol seria numa bola parada, porque com a menos realmente fica difícil jogar, embora a gente construiu algumas situações mesmo com a menos, então foi isso que foi feito lá no intervalo.